Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é refletindo sobre a imortalidade da alma. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm compartilhado os mesmos, têm se inscrito em meu canal. Já passamos de 2.600 inscritos, estamos chegando em quase 900 vídeos postados. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Mas vamos falar sobre a imortalidade da alma. Sim, somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Por isso que, desde que a humanidade passou a exercitar a inteligência, através das indagações sobre a vida, uma pergunta permaneceu sem resposta: o temor da morte. Temos medo da morte, porque a morte sempre foi entendida como o fim da linha para a vida, um castigo ou um prêmio dado por Deus aos escolhidos, uns para sofrer sem cessar e outros para aproveitar-se das benesses de forma eterna. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no longínquo 1857, vimos respondidas muitas dúvidas que a humanidade tinha sobre a vida e a sua destinação depois da morte. Coube aos espíritos dizerem de forma categórica que somos espíritos e que a forma pelo qual nos apresentamos revestidos de um envoltório material é somente um estágio na caminhada rumo à evolução espiritual. Então, esse corpo pelo qual os amigos me conhecem é um corpo físico, material, que está fadado a morrer quando cessarem as suas energias. Mas eu não sou o corpo físico, eu sou um espírito, como todos vocês são espíritos também. O corpo irá se desfazer, porque é matéria, mas eu permanecerei com as minhas memórias. O corpo físico, repetindo, esse veículo material, fundamental em nosso processo evolutivo, possui energia suficiente para que possamos cumprir mais uma etapa na escalada evolutiva. E quando essa carga energética se extingue, ocorre a morte. A morte materialmente falando. A morte é o que o Espiritismo chama de desencarnação. Desencarnar, tirar a carne do espírito, onde o espírito volta novamente, sem a carne, sem a matéria, para o plano espiritual, para refazimento e para um novo planejamento reencarnatório, e assim sucessivamente, até não necessitarmos mais da reencarnação. No momento, vivemos num mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos necessitam reencarnar, porque são ainda devedores das leis divinas, estão ainda engatinhando espiritualmente falando, por isso precisam da reencarnação. Existem aqui encarnados no planeta, nesse momento, missionários, espíritos que não necessitam mais reencarnar, porque já alcançaram a evolução que lhes permita não reencarnar mais, mas reencarnam como nossos irmãos melhores, mais equilibrados, para nos ajudar a alcançar a evolução. Os espíritos vieram como o Consolador prometido por Jesus. E Jesus disse: eu vou, mas enviarei
um outro Consolador para vocês. E esse Consolador prometido por Jesus vem relembrar os seus ensinamentos, fundamentados na vida futura, reafirmando novamente a bondade, a justiça e o amor de Deus para nós, os seus filhos. Por isso que tudo vai mudar para melhor, com a nossa mudança para melhor também, porque ninguém virá aqui fazer o trabalho que me compete realizar. Então o mundo vai melhorar? Vai se tornar melhor, a sociedade terá mais paz? Terá, desde que eu construa isso dentro de mim. E vocês também, sucessivamente, melhorando as criaturas que fazem parte da sociedade, a sociedade melhora. Na questão 83 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: os espíritos terão fim? Ou seja, o espírito morre? A resposta é: nós se dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. E isso é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, de acordo com esse raciocínio trazido pelos espíritos, a vida não somente continua depois da morte do corpo físico, como ela permanece para sempre, pois somos espíritos imortais. Já pararam para pensar nisso? Nós não morremos. Os nossos entes queridos que desencarnaram, saíram do corpo físico e o seu corpo foi enterrado ou cremado, eles permanecem vivos e vamos encontrá-los novamente. Porque o Pai, Deus, é bom e criou-nos para que a gente viva para sempre, para toda a eternidade. Olha que entendimento, que consola-nos, porque nós não perdemos os entes queridos. Nós nos afastamos deles por um tempo determinado. Depois os encontraremos novamente. E essa informação, esse ensinamento, nos diz que os espíritos legaram-nos um ensinamento que vai de encontro com a bondade e o amor de Deus para conosco, conforme nos ensinara Jesus. Dessa forma, a vida espiritual é a natural. E a vida corpórea, essa que estamos vivendo agora, ela é uma fase temporária. Por isso que o medo da morte, quando nós nos espiritualizamos, aos poucos vai cedendo lugar à certeza de que, quando o momento da morte do corpo físico chegar, não haverá temor, mas sim agradecimento pelo retorno ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos. Claro que nós espíritas choramos também pelos nossos entes queridos que partiram antes de nós, mas nós sabemos, temos a certeza de que nós não os perdemos. Apenas eles retornaram antes de nós, mas permanecem conosco ainda. Porque é através da imortalidade da alma que recebemos as justas e valiosas oportunidades de evolução espiritual. Pois, se agora não logramos êxito na empreitada em busca do equilíbrio, amanhã novamente teremos renovada chance para isso. Era isso que Jesus nos ensinava, falando sobre a vida futura, quando ele dizia que na casa do Pai há muitas moradas. Estava nos falando da vida futura também. E quando ele dizia que não nos deixaria, mas iria estar sempre conosco. Por isso que a imortalidade da alma é algo que nos permitirá, através das reencarnações sucessivas, alcançar a perfeição possível aos espíritos, para que possamos, finalmente, repetindo
Jesus. Também dizer que o Pai e eu somos um só. Porque conforme evoluímos, mais compreendemos a Deus. Quanto mais compreendemos a Deus, mais vamos respeitando-o e entendendo que as suas leis são justas. E finalmente, amaremos a Deus, como Jesus nos ensinou, já há mais de 2000 anos. Por isso, então, repetimos, somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Aproveitemos a reencarnação para nos melhorarmos, porque a nossa melhora reflete-se na melhora da sociedade como um todo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.